Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco, mas antes eu quero te convocar nessa super entrevista hoje do Roberto Duque Estrada aqui no canal Vasco Connection. Participação super especial do Wellington Campos, jornalista da Super Rádio Tupi. Se inscreve aqui embaixo, acione o sino das notificações para que você seja lembrado dessa grande entrevista. Vamos falar de SAF, gente. Tire suas dúvidas. Não ofenda, não precisa xingar. Se você não concorda, Eduardo, tire suas dúvidas. Pergunte, porque vai ser muito importante para você, torcedor vascaíno. Pela primeira vez aqui no canal. Primeiro eu esperei passar todos esses processos antes de fazer qualquer convite de uma pessoa administrativa do Vasco, antes, né? Primeiro eu esperei passar tudo isso, acompanhei tudo. Agora sim, chegou o momento, a gente, depois da SAF ser aprovada, depois de tudo pronto, você tirar suas dúvidas, né? Vamos tirar dúvida aqui no canal. Se inscreve aí e acione o sino das notificações. Bom, gente, ontem fechou a janela de transferências para contratações, ou seja, o Vasco não vai contratar mais ninguém. Nós vamos terminar a Série B do Campeonato Brasileiro com esse time, com esse elenco e ponto. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agora, você vai me perguntar, Eduardo, e aí? E aí é que o Vasco achou, na sua base, jogadores como Figueiredo, Marlon Gomes, Gabriel Peck já vinha jogando, Andrei Santos, entre outros da base que podem. Rodrigo está treinando no time de cima. Assim, o Vasco, com a sua base forte, não só pode, como vai conquistar esse acesso da Série B para a Série A, né? Da Série B para a Série A. Aí, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre planejamento. O Vasco, e esse é meu campo de visão, o Vasco poderia, a partir desse momento, começar o planejamento para a temporada 2022. Acho até que já começou, porque quando você começa a negociar com um jogador do nível do Andrei Santos, você está falando de um jogador do nível de seleção brasileira, um jogador pesado, que já pô, Eduardo, mas só tem 18 anos, desculpa, e é da base. Gente, você está falando de um jogador de seleção, você está falando do menino que vestiu a camisa do Vasco, veste a camisa do Vasco desde a sua infância e não sentiu peso algum. Por quê? Acostumado, além do talento, ele já é acostumado a vestir a camisa do Vasco. Não é novidade para ele aquela torcida, ele já é acostumado com a massa, com as cobranças que a torcida do Vasco faz, é normal. E eu gostei demais. Claro, a torcida do Vasco gostou, né? É até um pouco assim. Mas enfim, gente, a partir desse momento, a partir de hoje, dia 16 de agosto, esquece essas questões de contratações. O Vasco pode contratar agora para a próxima temporada, planejar a próxima temporada. Aí beleza, zero problema, né? Mas nesse momento, gente, agora o que eu, Eduardo, queria pedir para você, torcedor, aí do outro lado, vamos deixar essas conversinhas de politicagem de lado, porque o Vasco precisa nesse momento do seu sócio, do seu apoio, da sua compra de ingressos, você de fora, apoio, confiança, você que é de fora do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Gente, total, tem que fechar com o Vasco, sabe? É fechado com o Vasco literalmente. Chega dessa papagaiada, dessa sacanagem contra a nossa instituição. Eu recebo mensagens aqui que chegam a ser ridículas, sabe? De pessoas, a CPI do fulano. Olha, vou repetir aqui, para deixar esse assunto de lado de vez. O deputado Fábio Silva tem que cuidar do estado do Rio de Janeiro, que está um caos. Eu moro no Rio de Janeiro. Ontem eu estive no centro da cidade, estou saindo agora para trabalhar, mas está um caos. Não para o trânsito da Avenida Brasil, transporte público, as obras, tudo isso ele tem que fiscalizar. Os hospitais, saúde, tudo um terror. Aí vem para o torcedor vascaíno observar a SAF do Vasco, pedir esclarecimentos.
É claro que a empresa vai investir no futebol, a empresa não vai rasgar dinheiro, a empresa não vai dar o dinheiro na mão do presidente A, B, C ou D e falar para contratar. Não, a empresa vai contratar direto, ela vai investir direto no futebol, ela para o futebol. Não vai ter ela, Vasco e futebol, não. Aí ela vai trazer esses jogadores para o Vasco, sabe? E eu vou lembrar vocês aqui, que eu acho muito importante também. Muita gente comentando sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. Gente, SAF disfarçada. Onde que o clube que mais deve no Brasil, caso do Atlético Mineiro, teria condições, você imaginar a condição do Atlético Mineiro montar esse time? Na verdade, é uma SAF disfarçada, que o Banco BMG injeta dinheiro e claro que ele está recuperando essa grana. Assim como a Leila Pereira junto no Palmeiras com a Crefisa. Então, acho que é de uma hipocrisia muito grande querer dizer que o Palmeiras... Não, eles continuam com a dívida. E assim, eles não pagaram a dívida. O Vasco está fazendo algo maior. Está pagando a dívida de 700 milhões, quitando. Mesma coisa que você ter um carro financiado. Ah, deixei meu carro atrasar. Ah, não sei o quê. Você se enrola. Então, existe esse alguém para suprir essa necessidade do Vasco de pagar a dívida, colocar tudo em dia e tal, aí investir mais 700 milhões no futebol, fazer um futebol forte. Sabemos, a SAF já sabe que nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, vai ter que investir muito pesado no futebol, é coisa de 300 milhões para contratar um time muito forte, mas não pode arriscar, não pode apostar, sabe? Eu defendo muito isso aqui, chega de aposta dentro do Vasco, o Vasco não é casa de apostas. Então, gente, daqui para frente, um novo mundo, um novo rumo. Ano que vem, anotem o que eu estou falando. Vamos ganhar títulos. Vamos voltar a brigar com os clubes na prateleira 01 ali, brigando na parte de cima da tabela, com o caldeirão lotado, fervendo, o Vasco jogando fora. Vamos acompanhar tudo aqui. Qual torcedor vascaíno aqui do canal que não está com saudade de ver o Vasco jogando alguns jogos na Série A? Pelo amor de Deus, Vasco é Série A, chega de Série B, chega de papagaiada. Momento é de acreditar, momento é de confiar e vamos com tudo. Repetindo aqui, por conta do Barcelona, tá? Do Barcelona, o jogador Gustavo Maia não vem mais para o Vasco. Por quê? Atrasou a documentação, envio da documentação e acabou. Deu no que deu. Aí você vai me perguntar, Eduardo, e aí? E aí é que é seguir o rumo, seguir o caminho, apostar na base, que o Gustavo Maia queria muito jogar pelo Vasco, de repente aí numa próxima oportunidade, mas o Barcelona, infelizmente, falhou com o Vasco. Eu achei isso uma covardia muito grande, porque o envio de documento, uma liberação, é uma coisa tão rápida, tão simples. O Barcelona negociou, o empresário negociou, acertou tudo com o Vasco e de repente atrasa a vida com o Vasco, né, do menino com o Vasco. Aí você vai perguntar, pô, será que foi uma vingança, Eduardo? Porque o Vasco não liberou o Anderlei Santos para eles, oferecendo 6 milhões só de euros. Eles estão de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno, né? Cadê o respeito à instituição? É uma coisa que realmente, gente, eu não entendo e não quero entender. Não vou entender. Tá certo? Então, mais uma vez, hoje, às 20 horas, entrevista aqui com Roberto Duque Estrada, o Wellington Campos, falando sobre SAF, a SAF do nosso Gigante da Colina. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.